Boa noite a todos. Paz. Como o Max já fez a pergunta, todos são da casa, então não preciso apresentações, né? Eu louvo a Deus pela oportunidade que me foi concedida nessa noite, mais uma vez de estar impartindo com esta igreja daquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele assentou-se sobre o meu coração. É uma alegria muito grande, eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe, minha irmã. Quando o pastor Kleber ontem falou comigo, eu ainda fui conversar com Deus, porque esses dias eu não andei muito bem de saúde, e por esse motivo eu não pude estar na oração com os irmãos de manhã, né? E é interessante porque a impressão que dá é que a gente fica meio faltoso com o Senhor, né? Fica meio faltoso. E a gente sempre carregou aquela sensação de que sem a oração não há uma maneira eficaz de impartir algo. Mas isso são os pensamentos da gente, né? Porque Deus é um paizão tão grande, tão maravilhoso, que eu estava justamente falando com ele sobre isso. E é interessante que Deus, eu fiquei pensando, falei, poxa, mas pai, o que é que eu vou ministrar? O que é que eu vou compartilhar com os meus irmãos, meus amigos? E é interessante que eu comecei a pensar, pelo fato de eu ter ficado esses dias doente, Deus falando comigo, e dá uma impressão assim que o Espírito Santo ia falando bem forte no coração, disse, por que você ficou doente? Qual foi o motivo? E aí eu falando com Deus, Senhor, porque são preocupações com a família, às vezes as coisas não andam muito bem, e a gente como pai, você sofre, né? Como pai você sofre. E aí é interessante porque Jesus disse que nós não deveríamos estar ansiosos ou preocupados demais. A preocupação, todos nós temos, né? Quando ela é aquela preocupação básica, ela fica só na mente. Você se preocupa com as coisas cotidianas da sua vida. Até mesmo Jesus se preocupou, né? Quando ele foi fazer a ceia, ele falou assim, vai lá, dá uma olhada, vê se está tudo bem, se está tudo organizado lá, né? Falou para os seus discípulos. Então essa preocupação normal, ela é inerente do ser humano. Mas ele diz assim, não precisa você se preocupar demais, isso causa danos à sua saúde. Causa danos. E eu falando com Deus sobre isso, eu falei, poxa, mas a gente é pai. E aí Deus falou, é justamente sobre isso que eu quero que você entenda, que você compreenda. O cuidado de um pai, o zelo do pai. Eu até falei com Deus, porque um pouco antes de eu ficar assim, bem ruim, eu vim um dia na oração de manhã e eu dei aquela cochilada básica, sabe? Eu não dormi bem à noite. Eu dei aquela pescada boa assim que eu falei, será que os irmãos perceberam? Será que eles perceberam? Será que eu ronquei? Né? Eu não vi, mas, né? Poxa. E é interessante que eu pensando nisso, né? Eu vi uma frase, o Espírito Santo ele é tremendo, irmãos. Eu vi uma frase que justamente sobre isso. A frase diz assim: se você está preocupado porque dormiu ou cochilou durante o período de oração, não se preocupe. Deus é pai. E qual é o pai que não gosta que o filho adormeça nos seus braços? Pô, rapaz, não é para mim ficar dormindo toda oração não, mas que aliviou, né? Fala a verdade.
Deu uma aliviada boa. Falei, ô Deus, o Senhor é Pai mesmo, hein? Que maravilha. Estava até falando com o pastor Kleber, eu tenho alguns amigos de outras denominações, e às vezes eles, até falei, pastor Kleber, está ficando difícil para mim até às vezes atender o pedido de algum amigo. Tem uns que não dá para escapar, mas está difícil atender porque o que eu tenho recebido de cada um de vocês aqui nessa casa é tremendo. Eu me sinto como um novo convertido aqui. Isso não aconteceu comigo, minhas pernas tremem quando eu subo aqui, porque o que eu estou recebendo aqui nesta casa é maravilhoso. Cada um de vocês tem passado algo tão importante para a minha vida. Ou seja, vocês têm me contagiado. E está ficando difícil para mim, às vezes, atender o pedido de alguns amigos, porque eu só sei agora falar sobre pai e filho. Às vezes eu até mudo, falo sobre filho e pai, mas estou assim. Tem uns amigos que às vezes falam, não, pastor, mas eu gostaria que o senhor fosse, porque a mensagem é diferente. E é isso que está movendo a vida das pessoas. Eles estão cansados da religiosidade, fartos e sedentos de uma palavra que os aproxime da paternidade. Por muito tempo eu percebi isso, que a gente ia ministrar uma palavra, você ficava dentro daquela palavra procurando uma mensagem, e a gente, claro, falava com Deus, falava com o Espírito Santo, eu falo no meu coração, e você procurando uma palavra para transmitir às pessoas, uma palavra que pudesse trazer, às vezes, um conforto, um alívio, que muitas das pessoas estão acostumadas a esse tipo de mensagem hoje. Às vezes a pessoa entra sobrecarregada e você traz uma palavra de conforto, de alívio, a pessoa, ela se sente extasiada naquele momento, e ela se alegra, e ela entende que Deus falou com ela, e não é diferente. Mas eu percebi que por todo esse tempo, a gente foi garoto de recado. Garoto de recado. Porque o mais eficaz é você ensinar a pessoa a encontrar verdadeiramente o Pai e receber diretamente dele a mensagem para o seu coração. E esse acesso a gente não aprende na religião. Eu só vim aprender aqui, é por isso que eu digo que me sinto como um novo convertido aqui, né? Porque estou tendo experiências extraordinárias com Cristo. E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus por esta casa, pela compreensão, pela paciência, né? Como eu disse, eu fiquei um tempo doente, eu brinquei com a minha esposa, eu saio de uma e entro noutra, eu não sei. A gente vai ficando velho, né? Eu até falei que eu gosto muito do plano de Deus, porque disse que nós vamos ter um corpo renovado. Eu falei, que maravilha, porque isso aqui já está meio acabadão já, né? Já está precisando de uma recuperação boa, né? Você entra de uma, sai de uma, entra na outra, e é assim, né? O Marcos, até pelo jeito que ele falou aqui, eu vi que ele não gosta muito do frio, não, né? Eu gosto do frio, eu prefiro o frio, né? Deus é tão maravilhoso que Ele criou 4 estações para agradar todo mundo, né? Frio, calor, meio frio, né? Para agradar todo mundo. Mas a gente que vai ficando velho, eu não sei como pensam as outras pessoas, mas a gente vai ficando velho, o frio é melhor, que quanto mais roupa, mais escondido você fica, né? Tá certo? Então parece menos, né? Você vê esses meninão novos aí, o cara bota não é uma camisona regata e sai, né? Vê se a gente pode. Não pode mais não, só parece a barriga. Mas vamos meditar em algo que Deus falou no meu coração, quando eu falava com o Senhor a respeito de paternidade. Deus falou muito forte no meu coração. Eu queria, se possível,
que nós pudéssemos ler lá em João, no capítulo 14, do verso 6 ao verso de número 15. Eu vou ser breve, viu, irmão? Não vou cansar vocês, não. Já está aqui, rapaz. Estou falando que eu estou ficando velho, eu nem vi. Você brinca, vai chegar lá ainda, pode deixar. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Quem ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. É interessante que no Antigo Testamento, a palavra Pai, se referindo a Deus, só aparece 15 vezes. No Antigo Testamento todo. A palavra Pai, se referindo a Deus, só aparece 15 vezes. Mas na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, como queiram, né? Essa palavra vai aparecer 245 vezes. Olha quanta diferença. Isso mostra claramente que uma das principais missões de Jesus era revelar Deus como Pai. Essa era a missão, uma das missões primordiais dele. Era revelar Deus como Pai. Porque as pessoas até então, nós vimos pelo comportamento dos discípulos, eles só conheciam Deus como Deus, que é o que o sistema religioso ele inseria na mente das pessoas. Aquele Deus que castiga, aquele Deus que qualquer coisa que você fizer, você vai ter em troca, né, vamos dizer assim, uma repreensão desse Deus. Então os discípulos só conheciam essa maneira. Quando Jesus ele começa a dialogar com eles, começa a revelar Deus como Pai. E é interessante isso, que até hoje o sistema religioso ele ensina as pessoas que se chegam à religião, elas aprendem a ver Deus como Deus, não um Deus como um Pai. Porque quando você compreende isso, quando você entende esse posicionamento de Deus como Pai, as coisas começam a mudar na sua mente. Porque você não vive mais debaixo de uma opressão. Como disse o Max aqui anteriormente, você começa a viver isso por amor. É uma obediência diferente. Não é por regras. Não é pelo compromisso com a liturgia do culto não. É o prazer. Ele falou: poxa, o que tira vocês numa noite fria dessa para vir para a igreja? Se não for o amor que vocês têm pela causa, se não for a compreensão que vocês têm de que Deus é um Pai.
E o que vocês estão fazendo não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, era isso que as pessoas não compreendiam. E muita gente hoje ainda vive sofrendo por isso, por não entender que a diferença entre ver Deus como Deus e Deus como Pai. E essa sempre foi a preocupação de Cristo. Jesus tinha essa preocupação de tentar fazer com que nós entendêssemos essa diferença. Porque quando você vê Deus como um Deus, é uma vida de sacrifício. É uma vida de sacrifício. Mas quando você vê Deus como Pai, é uma vida de obediência. É diferente. É diferente. Eu até brinquei estava falando com a minha filha, ela veio comigo um culto. Esse domingo ela esteve doente, mas ela estava falando com ela, falou: nossa, pai, assim, eu me sinto tão diferente lá, porque às vezes a gente estava na igreja, as pessoas ficavam pegando no pé, pegavam demais no pé da gente e tal, e lá parece que você tem a liberdade. Eu falei: tenho, essa é a bandeira do Evangelho. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando você encontra essa liberdade, você tem acesso ao Pai. Você encontra algo tremendo e glorioso e maravilhoso. E é interessante que quando você começa a analisar, você vai ver que quando eu falo que é um sacrifício, porque uma das únicas vezes que você vai ver Jesus chamando Deus de Deus e não de Pai, é quando Ele está na cruz. Quando Ele está ali na cruz, pendurado, crucificado, dá a impressão que Ele sente que Deus deixou um pouco de lado o seu cargo de Pai. Porque Ele olha e diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Até então Jesus tinha aquela intimidade com o Pai, tudo era o Pai, de repente parece que ele olha e não vê o Pai. E eu tenho para mim que deve ter acontecido isso. A Bíblia não relata dessa forma, mas eu creio que sim, porque se Deus naquele momento agisse como Pai, talvez não tivesse acontecido aquilo. Deus não ia permitir. Qual é o pai que aguenta ver o seu filho passar por algum sofrimento? E era isso que eu conversava com Deus. Falei: Deus, eu estou assim por isso. E eu comecei a perceber o que Deus teve que abrir mão para que nós alcançássemos essa posição. Porque se isso não acontecesse, se a cruz não fosse uma realidade, nada disso hoje estaria acontecendo nas nossas vidas. Não teríamos esse acesso direto ao Pai. Deus teve que pagar um preço junto com Jesus, para que eu e você hoje pudéssemos ter esse acesso. O acesso ao Pai, a liberdade de poder servir a Deus com amor. E é interessante porque quando você começa a entender e a compreender essas coisas, você começa a receber de Deus um legado maravilhoso. Minha filha falou aqui ainda há pouco sobre legado, né? Porque se você for ver na história do filho pródigo, que é uma história que faz uma relação entre o pai e o filho, você vai ver que aquele jovem, ele viveu tanto tempo na casa do pai, mas não entendeu quem era o pai. Embora ele conhecesse os princípios do seu pai. Porque aquele jovem, ele sai, leva a herança, mas ele não carrega o legado.
Mas quando ele está lá fora, que ele perde tudo, ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque meu pai tem algo maravilhoso. Que meu pai trata tão bem os seus empregados. Eu vou voltar para lá, que pode ser que eu arrume até um serviço com ele. Ele não havia compreendido ainda o que era extraordinário que havia no coração daquele pai. E é isso que acontece hoje, na realidade. Muitas pessoas estão vivendo na casa do pai, porque a religião tem colocado no coração deles Deus como Deus, e eles não enxergaram ainda o pai. Aquele filho, ele quis sair porque ele não percebeu o quão maravilhoso era o seu pai. Tanto é que depois ele se arrepende e volta. E quando ele volta, o pai não trata ele como empregado. O pai trata como filho. E é interessante que naquele texto que Jesus conta assim: esse meu filho estava morto e reviveu. Ele não disse que estava perdido, ou estava distante. Não, estava morto. Porque reconhecer a Deus como Pai é um renascimento. É por isso que eu estou dizendo para vocês que, para mim, é como se eu fosse um novo convertido. Porque quando você tem essa concepção de enxergar Deus como Pai, você renasce. Brota algo, irmãos, tremendo dentro do nosso coração. Algo tão extraordinário. De saber que nós temos um acesso, irmãos, que parece que era tão distante esse posicionamento. Nós olhávamos para Deus, um Deus lá em cima. Quantas vezes eu não dobrei meu joelho e eu queria falar com Deus, e eu ficava tentando viajar na minha mente assim, para mim entrar lá no céu, mas parecia que era um caminho tão longo. E eu ficava me esforçando na oração para... E Jesus disse o quê? Se nós temos o Filho, então nós temos o... Não está longe. Você percebeu que Deus está aí? Você percebeu que você porta isso na sua vida? E que muitas pessoas ainda não entenderam isso? Eu, quando vim para cá no começo, eu vi o pastor Cleber dar um testemunho de que uma pessoa falou: nossa, não dá para ir lá, você só fala de Jesus, só fala de Jesus, só fala de Jesus. É porque ele não conheceu o Pai. Porque se você conhecer o Pai, você só quer falar de Jesus e do Pai. Porque se as pessoas, você sabe disso hoje, que se as pessoas entenderem, compreenderem isso, eles vão ter um acesso maravilhoso. Eu não preciso aqui fazer uma ministração para emocionar você mais. E era isso que a gente tentava fazer. Tentar acertar, né? O que está acontecendo, o que pode estar acontecendo com alguém, tentar buscar dentro da palavra algo que pudesse comover o seu coração. Hoje não, hoje assim, eu vou falar de Jesus, porque se eu falar do Filho, e se eu falar do Pai, eles têm certeza que vão sondar o coração de cada um, e dentro da necessidade que cada um tem, Deus vai realizar aquilo que Ele precisa, porque Ele diz que tudo que pedidos em meu nome, Ele vai conceder. Então não preciso causar uma emoção em você, porque quem causa isso é o Espírito Santo que habita em você. E Ele sabe do que você precisa. Glória a Deus. Então, ali na cruz, é o momento em que Jesus, Ele chama Deus, em tom de Deus. Mas Ele estava sempre acostumado a chamar de Pai, né?
E é interessante, irmãos, que as pessoas, muitas das vezes, elas se chegam a Deus. Eu vou adiantar aqui. As pessoas se chegam a Deus por interesse. Com Jesus era assim. Muitas pessoas andavam atrás dele, uma multidão. E muitos com interesse. E é interessante que, vamos pular, Lucas 19, do 1 ao 10. Vamos ver uma passagem interessante. Lucas 19, do 1 ao 10. A diferença que nós vemos em quem quer conhecer o Pai. E entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, olha assim, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. E Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nesse texto é interessante a gente falando sobre o Filho e sobre o Pai, porque, como eu disse, muitas pessoas seguiam a Jesus. E muitos por interesse. Uns precisavam de cura, outros precisavam resolver talvez algum problema na sua vida. A questão é que havia muita gente seguindo a Jesus. Mas nesse texto é interessante que aparece uma pessoa rica. Esse camarada não estava com necessidade financeira. A Bíblia também não diz que ele estava com algum problema de saúde. Zaqueu tinha um único interesse no seu coração: conhecer Jesus. Isso fez uma grande diferença na vida desse homem. Todas aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus por algum interesse, eles tiveram uma oportunidade grande. Eu não sei por quantos dias eles estavam andando com Jesus, aquela multidão, mas eles tiveram oportunidade. Veja que Zaqueu, ele teve que subir num sicômoro, numa árvore, né? Porque era muita gente. E todas aquelas pessoas estavam andando há algum tempo já com Jesus. E quantas pessoas que estão nas igrejas andando com Jesus, mas ainda não conheceram Jesus? Não conheceram. Porque quando se conhece verdadeiramente a Jesus, algo extraordinário acontece na sua vida. A primeira coisa que aconteceu com Zaqueu, quando ele, vou até abrir um parênteses aqui, quando Jesus fala com ele, a primeira coisa que acontece é ele cai na desgraça do povo, né? Todo mundo começou a murmurar, diz aqui: poxa, como é que Jesus pode ficar com um camarada desse, pô? Então as pessoas, elas não se sentiram bem em ver o tratamento que Jesus deu a Zaqueu. Tudo porque Zaqueu só queria conhecer Jesus.
Nós, irmãos, que estamos tendo a oportunidade, que foi aberto essa porta extraordinária de acesso, que abriu a nossa mente, que fez com que nós entendêssemos o nosso posicionamento, que deixamos de enxergar há quanto tempo eu vivi na religião, quanto tempo nasci no Evangelho, fui apresentado na igreja quando era neném, então faz tempo, né? Quanto tempo eu vivi vendo Deus como Deus, e hoje eu vejo Deus como Pai, e isso incomodou aquelas pessoas. Então eu abro um parênteses aqui para dizer: você acha que as pessoas estão contentes? Por que muitas das vezes você vê uma crítica a nosso respeito? Por que as pessoas dizem: ah, mas hoje, esses dias eu estava conversando com uma pessoa do serviço, e ela até falou, ah, não, meu filho, ela falou, estou tentando levar ele para a igreja há muito tempo, e ele nunca quis saber de igreja, mas eu não sei, de uns dias para cá ele está incomodado, porque tem uma amiga dele, e ele estuda na Univap, tem uma amiga dele que não dá sossego para ele, e ela é daqui da igreja, e ele agora quer conhecer a igreja da Parede Preta. Olha como as pessoas nos julgam, pela cor da parede, ou pela forma, mas eles não sabem o que nós portamos, eles não sabem o que está dentro de você, que está fazendo a diferença, que está transformando mentes. Pessoas que não tinham acesso, como eu não tinha, muito tempo vivendo assim, mas esse acesso tão gostoso, mas tão maravilhoso, tão bom, você reconhecer isso, aí você conversa com Deus diretamente assim, não mais como aquele Deus sentado naquele trono de ouro, né? Como a gente aprendeu, viu nas imagens, né? Barbudão, né? Barba branca, cabelo branco, né? O cetro na mão, olhando para você baixava a cabeça, não podia nem olhar para cima. Não, hoje é aquele paizão que te abraça, que quando você erra, ele corrige, mas corrige de uma maneira toda especial. Esses dias eu vi o pastor Kevin falando da Carol e do Daniel, né? Porque a Carol já é madura, uma filha madura. Então quando você corrige explicando por quê. Já o Daniel, você tem que falar não, pronto, acabou. Então antes a gente, longe da maturidade, Deus falou, não tem como conversar com você, dialogar, é não, pronto, acabou. Você não vai entender. Hoje não, hoje parece que Deus pega você nos braços, né? E conversa com você. Você sente um alívio tão grande, uma paz interior tão grande quando você fala com Deus, porque você está falando com seu Pai. Então aquelas pessoas, elas se incomodaram com aquela situação. Mas veja o efeito que isso causou. Zaqueu, como diz, ele tinha um único interesse: conhecer Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia uma outra passagem que Jesus diz para alguém: hoje eu quero dormir na sua casa. Sempre as pessoas convidaram Jesus, mas nesse texto ele se convidou. Sabe o que acontece quando eu e você compreendemos a respeito do Filho, a respeito do Pai? Você não precisa nem convidar, Jesus se convida. Hoje eu quero pernoitar com você. Hoje eu quero estar na sua casa, eu sinto prazer. Sabe o que Jesus estava dizendo para Zaqueu? Eu tenho prazer em habitar dentro da sua casa, porque você tem esse respeito comigo como Pai. Você não me trata com medo,
mas você me trata com respeito, com obediência, entendendo que eu quero impartir sobre você os princípios que minha filha falou aqui, os princípios que vão mudar, que vão elevar você para longe, que vão fazer você alçar voos extraordinários. E era isso que Jesus estava tentando passar para aquelas pessoas. E a mudança foi tão repentina. Veja bem que muita gente estava seguindo Jesus, mas bastou um único momento de alguém que estava ali só para conhecer Jesus. Foi um único momento. Houve uma mudança tão grande na vida daquele Zaqueu, que ele era um cobrador de impostos. Quantas pessoas, ele mesmo falou, aquelas pessoas que eu defraudei, eu vou restituir quadruplicadamente. Mesmo aquelas pessoas que estavam murmurando contra ele, a maioria era pobre. Ele podia dizer assim, poxa, eu vou dar nada para essa turma aí, vou dar nada para ninguém não. Não, Zaqueu não estava olhando a opinião alheia. Zaqueu não estava preocupado com isso. Aquele encontro causou algo tão extraordinário na vida de Zaqueu, que ele falou, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Vou começar por aqui. Bastou um simples encontro, um pequeno encontro, legítimo. Não adianta andar com Jesus se você não tiver interesse em conhecer Jesus. Nós não vivemos, não nos movemos por interesse, nós nos movemos por amor. A nossa vida hoje é movida por isso. Não nos movemos por medo, não nos sacrificamos por medo. Tudo que fazemos porque estamos aprendendo a amar o Pai. Amar. Quando Jesus fala essa parábola do pródigo, ele deixa bem claro, né? O pai diz assim, esse que meu filho estava morto e reviveu. Mas tinha um outro filho. Aliás, ele conta duas parábolas antes, fazendo uma analogia a isso, né? A primeira é da ovelha perdida, né? Que o pastor vai atrás, coloca nos ombros. Aliás, eu estava vendo algo interessante sobre esse colocar nos ombros. Por que Jesus falou isso, né? Coloca nos ombros. E há um costume no Oriente Médio, e tem muitos criadores de ovelhas que ainda fazem isso. Quando uma ovelha se machuca, ele não deixa ela lá no aprisco, lá num lugarzinho, não. Quando ela se machuca, o pastor ele pega a ovelha, coloca ela no ombro, e toda vez que ele sai, as ovelhas saem para pastar, ele leva aquela ovelha junto, porque aquilo ali é para que a ovelha, mesmo ferida, sinta a confiança e o cheiro do pastor. E é isso que Deus faz conosco, né? Quando você está ferido, Ele não deixa você no canto, não. Não tem aquele, tinha uma música que dizia, né, aquele passo na areia, né? Vocês já viram aquela música, Passos na Areia? Que a pessoa reclama, toda vez que eu precisava, toda vez que eu estava em apuro, o Senhor me abandonou. Ele falou, não, aqueles passos são meus. Toda vez que você estava em apuro e precisando, eu carreguei você no colo. Por isso que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então ele faz uma analogia, essas duas parábolas anteriores, e o outro ele fala da dracma, que aquela mulher perdeu dentro de casa. Então, aí ele resume na palavra do filho pródigo, que ele está falando de alguém que saiu e se perdeu, mas está falando também de alguém que estava dentro de casa perdido, que é o outro irmão. E ele nem termina essa parábola. Veja que ele não coloca um ponto final na parábola. Quando o pai fala com o filho, fala, era justo que eu me alegrasse. Mas não fala que o filho entrou para comemorar a volta do irmão. Então ele deixou no ar isso aí, né?
Porque a pior coisa que tem é um filho perdido dentro de casa. Um filho que se perde fora, ele ainda pode reconhecer o seu erro e voltar. Mas o filho perdido dentro de casa, ele dá mais trabalho. Mas é interessante que Jesus, ele tinha um cuidado tão especial com essas situações, que ele orienta-nos para que nós pudéssemos buscar primeiro o reino dos céus. Ele fala assim, eu não vou ler, as horas já são passadas, mas lá em Lucas, lá em Mateus 6 e 31, né, ou 33, Jesus diz, estou sendo ansioso pelo que havei de comer, pelo que havei de vestir, pelo que havei de beber, né? E Jesus diz assim, olha, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aquilo que as pessoas estão buscando hoje, que é os seus bens materiais, as suas riquezas, o seu bom emprego, tudo isso Jesus chama de coisa. Isso é coisa. Buscai primeiro o reino do céu. Porque quando você compreende isso, quando você entende isso, você entra numa dimensão, irmãos, tão extraordinária, que a sua vida, ela toma um rumo totalmente diferente. E eu vi isso quando eu passei a entender o que realmente estava me direcionando quando eu estava vivendo esse momento de religiosidade na minha vida, né? Eu vou terminar aqui, queria só colocar fazer uma última colocação. Muito bem. Então, é importante para mim e para você, e isso Deus falou muito profundamente no meu coração, que essas coisas, irmãos, isso que nós estamos vivendo, isso que você está vivendo, isso que eu pude ver em vocês, e que mexeu muito comigo, e que tem transformado muito o meu conceito, isso não pode ficar só com a gente. As pessoas precisam saber disso. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nos são concedidas para que nós possamos transmitir, impartir isso com as pessoas. Então eu até anotei aqui que é por esse motivo que nós, que encontramos o Pai através do Filho, temos que portar o Filho para que as pessoas possam encontrar o Pai. Então, através de Cristo, nós tivemos acesso ao Pai. Então, nós temos que impartir esse Cristo com as pessoas, para que ela também alcance esse acesso. Então, eu e você estamos com essa incumbência. Pode ser, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Mas esse Evangelho genuíno, o Evangelho onde a única preocupação é conhecer a Cristo. Não mais do que isso. Por isso que ele diz, as demais coisas, eu sei do que você precisa. E as pessoas fazem campanha da prosperidade, campanha disso, campanha daquilo, enquanto que nós deveríamos, na verdade, é estar buscando conhecer mais a Cristo. Zaqueu teve uma experiência extraordinária, porque a sua vida nunca mais foi a mesma. E eu tenho uma notícia para dar para você, a sua também nunca mais será. Jamais. Eu conversava com meu filho, eu estava falando com ele, e ele disse assim, pai, por causa dos problemas da logística do trabalho da Carol, minha nora, ele falou, pai, ficou difícil para a gente estar lá, mas para onde eu vou? Para onde eu vou?
Festa. Então tenho uma notícia para você, viu? Sua vida nunca mais será a mesma. Porque você passou a conhecer o Filho. E verdadeiramente você agora conhece o Pai. Já não é mais só o Deus, mas é o Pai. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm impartido comigo. Obrigado por aquilo que eu tenho recebido de cada um de vocês. Cada um de vocês. Cada um com o seu jeito, com o seu temperamento, com a sua maneira, mas todos portando o Filho. E isso tem mudado muito a minha vida. E eu adoro a Deus por isso. E eu agradeço ao Pai por isso. Que Deus os abençoe, irmãos. E que nós possamos não ser egoístas e impartir isso com as pessoas. Que é tão bom isso. Oxalá se todos pudessem chegar a esse entendimento, chegar a essa compreensão. Nós sabemos que assim como os discípulos que viveram, Jesus falou para ele: pô, Felipe, eu estou tanto tempo, cara, tanto tempo com vocês não perceberam ainda, não caiu a ficha. Então tem muita gente que está tendo tanto tempo andando com Jesus, mas ainda não o conheceu como nós os conhecemos. Que Deus os abençoe. Amém?